Essa é a primeira videoaula do nosso estudo da química orgânica e todos os fundamentos que serão abordados aqui, eles são utilizados até o fim do estudo da química orgânica no ensino médio. Inicialmente, a química orgânica e inorgânica foram subdivididas com base na seguinte situação. Tudo aquilo que advém de matéria viva, ou seja, do ser vivo, seria estudado pela química orgânica. E tudo aquilo que é obtido a partir da matéria não viva, como por exemplo os minerais, seria estudado pela química inorgânica. Mas essa divisão e esses nomes, foram dados já há muito tempo, antes de 1800. Desde então, muito conhecimento foi adquirido e mais complexa se tornou essa subdivisão entre química orgânica e química inorgânica. É muito comum as pessoas falarem que a química orgânica é aquela química que estuda os compostos que têm carbono. Porém, se vocês olharem aqui, nessas listas de vários compostos, tem os compostos orgânicos e inorgânicos, é possível observar que todos os compostos orgânicos apresentam carbono de fato, mas também há compostos inorgânicos que também apresentam carbono, É o caso do ácido carbônico, ácido cianídrico, carbonato de cálcio, dióxido de carbono e vários outros. Então, é verdade que todos os compostos orgânicos possuem carbono, mas nem todos os compostos que possuem carbono são orgânicos. Como eu falei, hoje em dia, a partir dos conhecimentos adquiridos, a subdivisão entre o que é um composto orgânico e o que é um composto inorgânico vai muito além da sua origem e também da presença ou não de carbono. Precisa um estudo sobre o seu comportamento e muito mais, as suas propriedades. Esse slide aqui eu apresento para mostrar para vocês um pouco da abundância dos compostos orgânicos e, portanto, do estudo da química orgânica. Então, aqui existem vários rótulos de vários alimentos e nós observamos que a composição dos alimentos ela é, na sua maioria, feita por compostos orgânicos. Todas as proteínas e aminoácidos, todas as vitaminas, todos os açúcares e carboidratos, os óleos e as gorduras, tudo isso são grupos de compostos orgânicos. Já os sais minerais são compostos por sais e, portanto, apresentam metais, íons metálicos, e também a água. Esses dois grupos aqui, então, são inorgânicos. Mas a química orgânica ela não só está presente na composição dos alimentos, como também nos processos de transformação dos alimentos. Então, sempre que eu vejo uma fruta maturando ou apodrecendo, quando eu vejo a transformação de uma mistura de trigo e água em pão, ou até mesmo o processo de transformação de um grão de milho em pipoca, tudo isso está acontecendo transformações entre os compostos orgânicos presentes ali dentro. Muitas vezes ocorre a ação do oxigênio do ar para que aconteça, a ação de micro-organismos, mas o que está acontecendo são transformações ou reações orgânicas transformando os alimentos. Uma mensagem que a química deixa e que norteia o estudo da química orgânica diz que as propriedades de uma substância elas são consequências de sua estrutura, ou seja, o comportamento das substâncias são consequência de sua estrutura. Então, se ela vai ser maléfica ou benéfica em determinada situação, a forma com que ela vai atuar no nosso corpo, a forma como ela vai impactar o meio ambiente, se ela é um medicamento ou se ela é um veneno, tudo isso depende da sua estrutura. E, de fato, aqui na química orgânica a gente estuda a estrutura, as estruturas dos compostos. Então, como eu disse, todos os compostos orgânicos apresentam carbono, então ele é o centro do nosso estudo, especialmente no início, nessa introdução à química orgânica, Mas ele não está sozinho. Sempre vai haver a presença de hidrogênio
E também é possível a presença de outros elementos como oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. De maneira geral, se lembrar lá da distribuição da tabela periódica, né? São elementos químicos não metálicos, isso não quer dizer que não haja metais nos compostos orgânicos, né? Mas uma abundância de elementos químicos muito menor quando a gente compara com a química inorgânica, né? Isso não significa que os compostos orgânicos são mais simples por apresentarem uma menor diversidade de elementos químicos. Pelo contrário, a gente vai ver que a complexidade dentro da química orgânica ela é muito superior. Então esses são os principais elementos presentes aqui nos compostos orgânicos. Uma outra coisa que a gente observa, que lá na química inorgânica, até o momento, né, do estudo de vocês no ensino médio, é comum a gente utilizar a fórmula molecular para trabalhar com as reações inorgânicas, para trabalhar com os compostos inorgânicos, né? E aqui a gente vai estar usando a fórmula estrutural, tá? Então é possível transformar a fórmula estrutural em fórmula molecular. A gente vai estar aprendendo a fazer isso agora nessa videoaula, mas aqui o importante vai ser a gente desenvolver a estrutura, olhar para a estrutura e conseguir obter informações sobre ela. Então aqui tem alguns sites e aplicativos que vocês podem experimentar, né, para desenhar estruturas químicas. Eu recomendo esse Molview, ele é simples, é possível você desenhar a estrutura no plano, né, 2D, e observá-la de uma forma tridimensional. Então isso é bem importante, que você já vai conseguir ver o que está presente na próxima videoaula, que é a geometria, né, dessas ligações químicas. E tem os aplicativos também, e existe também um programa que você pode baixar, não está aqui no slide, que é o ChemDraw, que eu vou deixar na descrição. Você pode baixar de forma gratuita e é bem completo. Então, com relação à fórmula estrutural, que é o que nós vamos estar trabalhando, né? A gente observa que esses traços aqui, eles são, portanto, ligações covalentes, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais na próxima videoaula, mas relembrando, os traços são ligações covalentes. E aqui está presente 3 formas de apresentar a estrutura de um composto. Então, esses 3 aqui correspondem ao mesmo composto. Então é possível essa forma aqui central, né? Você adicionar todos os carbonos, todos os hidrogênios e todas as ligações presentes. Essa outra forma aqui embaixo, você apresenta os carbonos e os hidrogênios, mas você só coloca as ligações que existem entre os carbonos. E a outra forma, que é o que a gente vai estar trabalhando bastante, que é bem comum de se apresentar, é essa forma aqui em cima, em que os hidrogênios são negligenciados e os carbonos também, tá? Então, quando a gente observa aqui, ó, esse é um composto que apresenta 5 carbonos. Aonde estão esses carbonos e esses hidrogênios? Isso que é importante, a primeira parte importante dessa videoaula é isso, é conseguir olhar para uma estrutura dessa e reconhecer aonde estão os carbonos e os hidrogênios. Então, os carbonos, eles serão todas as pontas e vértices presentes. Então, assim, aqui tem um carbono, o traço é uma ligação, outro carbono, mais um traço que é uma ligação química, um carbono neste vértice, um carbono neste vértice e um nesta ponta. Então, apresenta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Os hidrogênios ligados a carbono, eles podem ser negligenciados. Mas para que você saiba qual é a quantidade de hidrogênios que tem em cada um desses carbonos, é importante uma informação. Isso considerando que você não vai ter essa estrutura em que já estão presentes os hidrogênios. Imagine que você só tem essa estrutura presente e você precisa saber quantos carbonos, quantos hidrogênios tem para obter a fórmula molecular, por exemplo, dessa estrutura, né? Então, a primeira informação importante é essa,
de que as pontas e os vértices são carbono, e a segunda informação importante é saber que o carbono faz 4 ligações. Então, sabendo que o carbono faz 4 ligações, você vai completar com hidrogênios até a quantidade que fecha as 4 ligações. Então, por exemplo, nesse carbono aqui, onde está presente o cursor, esse carbono está fazendo uma ligação química. Portanto, estão faltando 3. Isso quer dizer que neste carbono estão ligados 3 hidrogênios. Então, cada ligação química com hidrogênio, ficam 3 ligações, mais essa ligação entre este carbono e este próximo, fechando 4. Nesse segundo carbono, ou nesses carbonos do meio aqui, serão idênticos, né? Mas nesse carbono agora que eu estou colocando o cursor, ele já está fazendo 2 ligações. Então, isso significa que ele precisa fazer mais 2 ligações. E ele faz essas ligações, cada uma com um hidrogênio. Então, este carbono está ligado a 2 hidrogênios. E assim por diante. Então, a forma de completar a quantidade de hidrogênios que estão sendo ligados é observando quantas ligações o carbono já está fazendo e quantas estão faltando para completar 4 ligações. O porquê do carbono fazer 4 ligações? Aí a gente volta lá para o início do estudo da química no ensino médio, em que a gente aprendeu sobre a regra do octeto e, portanto, o carbono está presente na família 4A e apresenta 4 elétrons de valência. Então, para que ele possa fechar os 8 elétrons e, portanto, tornar-se estável com 8 elétrons na camada de valência, ele faz mais 4 ligações, compartilhando 4 ligações. E assim, fechando 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Isso é só buscando um pouquinho o conhecimento que já foi estudado previamente. Certo? Então, essas 2 informações aqui são bem importantes. Aqui, agora, a gente começa a observar umas estruturas mais complexas. Agora, a gente já tem oxigênio, por exemplo, na estrutura. Continua sendo verdade o quê? Nas estruturas, não importa quão complexas sejam, todos os elementos químicos que não são carbono ou hidrogênio, eles precisam ser apresentados, eles precisam estar explícitos, certo? Então, sempre que tiver oxigênio vai estar sendo apresentado na estrutura, não importa se ela está sendo apresentada dessa forma. Ou nitrogênio, ou enxofre, né? Qualquer outro elemento químico que não seja esses 2. Então, aqui existe 2 formas, né? 2 fórmulas estruturais, a gente vai chamar assim, quando eu falar de estrutura química ou fórmula estrutural, eu estou falando da mesma coisa. Então, o ácido cítrico, aqui está uma das formas de apresentar a sua estrutura, né? O ácido cítrico tem este carbono aqui, que está com 2 ligações com oxigênio, uma ligação com esse OH, na verdade ele está se ligando com oxigênio, e este oxigênio com outro hidrogênio. E assim por diante. Se liga com outro carbono, CH2, carbono lá para cima. É importante que você olhe cada detalhe dessa estrutura e depois olhe para essa estrutura abaixo, tá? Então, olha só, esse aqui é o carbono central, que está com 4 ligações, uma para cada lado, né? Então, ele está aqui, ó, ele está aqui no cursor. Então, para cima, aqui tem outro carbono, ó, agora está sendo negligenciado. Então, esse carbono que eu estou com o cursor aqui na estrutura de baixo, ele é este carbono aqui. É uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com OH. Então, tá aqui, ó. Tá? Ele também está fazendo uma ligação, outra ligação simples com OH. Para o seu lado esquerdo, está sendo ligado a um outro carbono. Tá aqui, então, é um vértice. Lembre que todos os vértices e todas as pontas são carbono, né? Então, aqui a gente não tem ponta nenhuma, né? Só os vértices. Então, aqui é um carbono. Agora, vamos pensar em quantos hidrogênios estão presentes aqui. Então, a gente vê que ele faz já 2 ligações, estão explícitas aqui, portanto, estão faltando mais 2 ligações. Portanto, há 2 hidrogênios ligados aqui que estão sendo negligenciados. Aqui está, CH2.
Este carbono do CH2 está novamente ligando com este carbono aqui, que já apresenta 4 ligações, né? Uma ligação, que é essa mesma que eu acabei de falar, 2 ligações com este oxigênio e mais uma com o OH. Então, ele já fechou 4 ligações, não há mais hidrogênios ligados diretamente a este carbono. A gente olha ele aqui em cima, é isso aí que acontece, tá bom? E agora, então, olhando para todos os detalhes da estrutura, comparando, vendo se você conseguiu adicionar todos os hidrogênios que estão faltando, né? A gente precisa e pode transformar a fórmula estrutural na fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, a gente conta a quantidade de carbonos, de hidrogênio e dos outros elementos químicos. Começamos geralmente pelo carbono, seguimos pelo hidrogênio e em seguida pelos próximos elementos que se apresentam. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, C6. Hidrogênio, 1, 2, 3, aqui nenhum, 4, vem para baixo, 5, aqui 6, 7, também tem 2, aqui não tem, aqui 8 hidrogênios. Você pode contar pela fórmula lá de cima, mas eu já estou mostrando que é importante você conseguir obter essa fórmula estrutural obter essa fórmula molecular utilizando essa estrutura em que os hidrogênios estão negligenciados. Tá? Então, 8 hidrogênios, oxigênios vão estar sempre explícitos, é só contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fórmula molecular do ácido cítrico é C6H8O7. Professora, por que a gente não usa muito, então, a fórmula molecular aqui na química orgânica, né? Porque na química inorgânica utilizamos muito. Aqui na química orgânica a gente vai estudar mais na frente, no final do nosso estudo aqui, da primeira parte do estudo, né? Nós vamos estudar a isomeria. E na isomeria a gente vai descobrir que o quê? Para uma mesma fórmula molecular, há diversas possibilidades de estrutura, tá? Há essa possibilidade. E diversas possibilidades de estrutura significa o quê? Que há diversas possibilidades de compostos diferentes, tá bom? Então, por isso que aqui na química orgânica é importante a gente saber trabalhar, ler, entender, saber quais são as informações presentes numa estrutura química. Então, aqui tem uma diversidade de fórmulas estruturais, né? Menores, mais simples, até as maiores e mais complexas. Tá? Vocês podem ver cada uma delas. Cada uma delas aqui, você pode não conhecer, né, a sua estrutura, talvez você não conheça também o seu nome, apenas algumas delas, mas desses exemplos desse slide, todas de alguma forma você já teve contato ou está presente em alguma situação conhecida, né? Então, essa estrutura aqui é o geraniol. O geraniol, ele está presente em vários óleos essenciais de plantas diversas, né? Os óleos essenciais, eles são um conjunto de compostos voláteis que dão aroma, né, para determinadas plantas, para as rosas, para as flores, para as frutas, enfim. E também eles apresentam várias atividades farmacológicas e tudo mais. E ele também corresponde ao feromônio das abelhas, tá? Quando as abelhas saem da colmeia, né? Elas saem, elas vão fazendo um rastro com esse composto para que elas consigam voltar pelo mesmo caminho e então retornar às colmeias. Tem também esse aqui que é o acetato de isoamila. O acetato de isoamila, ele está presente nos aromas que são idênticos ao da banana. Então é muito comum em alimentos industrializados que tem aroma de banana, né? E ele também é um feromônio de abelhas. Ele já é um feromônio diferente do geraniol, que ele é exalado, né, pela abelha quando ela está numa situação de perigo. Então é muito comum que quando você
uma abelha, na verdade, se apresenta em situação de perigo, alguém machuca, bate, tenta matar, né? Ela libera esse acetato de isoamila, então outras abelhas entram e podem chegar nesse local por identificar esse composto. Tem também a trimetilamina. A trimetilamina, ela é o composto, né, um dos compostos que dá o aroma de peixe quando está sendo degradado, decomposto, né, aquele cheiro característico de peixe, assim. E aqui na química orgânica, a gente também tem os compostos que são sais, ou que apresentam acidez, ou que apresentam basicidade, por exemplo, né, como aconteceu no estudo de compostos inorgânicos. A trimetilamina, por exemplo, ela é uma base. E, portanto, quando você trabalha, mexe, fica com cheiro de peixe nas mãos, que você não consegue tirar com detergente e água, é muito comum que as pessoas coloquem limão ou vinagre, né? Porque o limão e o vinagre são ácidos, e sabendo que a trimetilamina é básica, ocorre uma reação de neutralização ali. E como ela tem o cheiro, né? A trimetilamina apresenta esse odor bem característico, pela neutralização você elimina esse cheiro. Essa aqui é a molécula da cafeína, então presente nos cafés, na erva mate, no cacau. Essa aqui é a molécula do ácido ascórbico. O ácido ascórbico é mais conhecido por você como a vitamina C, né? Presente em frutas, na laranja, na acerola, em diversas outras, né? E essa aqui, maior e mais complexa, é o beta-caroteno. O beta-caroteno é aquilo que dá a coloração alaranjada para cenoura, para abóbora. Também essa coloração do outono, né, das folhas mais num tom de alaranjado, ela também é em função dos carotenoides. Os carotenoides são um grupo de compostos, né, no qual o beta-caroteno faz parte, que são muito semelhantes a essa estrutura aqui. Uma estrutura muito grande, compostas apenas por carbono e hidrogênio, e que apresentam essas duplas ligações aqui, conjugadas. Nós chamamos de ligações químicas conjugadas. Duplas ligações conjugadas. Isso significa o quê? Que é uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples e assim por diante. Essa característica aqui, ó, da presença essa presença de ligações duplas conjugadas na molécula de beta-caroteno e outras, é o que dá cor para esse composto aqui. Bom, você pode fazer então, para praticar, pegar cada uma dessas estruturas, você pode começar pela mais simples ou escolher algumas delas e desenhar as estruturas com todos os carbonos e hidrogênios. Então, para cada uma delas, você vai observar onde é que estão os hidrogênios negligenciados, onde estão os carbonos, e você pode desenhar as estruturas com todos os carbonos e hidrogênios. Pode transformar também e obter a fórmula molecular de cada um desses compostos. E uma última informação antes da gente finalizar a videoaula é que nós sabemos, então, quantas ligações químicas são realizadas pelo carbono e como o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio estão também presentes nos compostos orgânicos. Gostaria que você observasse nas estruturas químicas presentes e indicasse quantas ligações faz o hidrogênio, quantas ligações faz o oxigênio e quantas faz o nitrogênio. Você vai observar que esse número de ligações realizada pelo nitrogênio, por exemplo, na molécula de cafeína, ela se repete lá na trimetilamina. O mesmo acontece com o oxigênio. A quantidade de ligações que o oxigênio faz no acetato de isoamila, ele se repete lá no ácido ascórbico, também se repete aqui na cafeína. Então você pode fazer, né, esses exercícios para trabalhar e vamos fazer um resuminho aqui o que a gente viu nessa videoaula. Então a gente viu o que é e o que estuda de uma forma geral a química orgânica. Aprendemos sobre o que são as fórmulas moleculares e as fórmulas estruturais, quais são as formas de apresentar as fórmulas estruturais. Aprendemos também quais são os principais elementos químicos presentes nos compostos orgânicos, o número de ligações químicas apresentadas pelo carbono e ficou em aberto para você completar o número de ligações químicas geralmente apresentadas pelos elementos hidrogênio, nitrogênio e oxigênio.
realize os seus exercícios, faça as suas anotações e a gente se vê na próxima videoaula.